Olá a todos. Estamos chegando ao final da semana e achei que este é o momento certo para conversar com vocês sobre os desdobramentos do atual processo de paz entre a Rússia e os Estados Unidos. Mesmo que a mídia ocidental esteja tentando falar mal do que está acontecendo no momento, acredito que o que recebemos de Washington, Moscou e até mesmo de Kiev nos mostra que o processo de paz está muito em andamento, apesar de todos os esforços dos europeus para atrapalhar o que o Sr. Trump e o Sr. Putin estão tentando estabelecer. Então, deixe-me explicar isso para vocês, analisando 3 matérias de jornal que recebemos recentemente. Acho que, se colocarmos esses elementos lado a lado, teremos uma visão bastante interessante de onde estão as interpretações e as ideologias sobre esta guerra, enquanto falamos hoje, neste 22 de maio de 2025. A primeira peça é esta aqui do New York Times, e você sabe, eu não tenho o New York Times em tão alta conta, mas sempre é um bom jornal para conferir, porque ali você encontra a narrativa oficial. Você entende o que é oficialmente aceitável dizer e o que não é. E a interpretação do momento é que a sociedade educada concorda que Trump tem uma nova posição sobre a guerra na Ucrânia. Não é problema meu. Então, aparentemente, isso é novo. Quer dizer, aparentemente, segundo o New York Times, até agora o Sr. Trump assumia a responsabilidade pela guerra e pelo apoio à Ucrânia, e agora ele parece estar se afastando. Por um lado, a análise em si aqui não é tão ruim. Quero dizer, o Sr. Trump está ameaçando abandonar completamente o projeto da Ucrânia. Mas a forma como isso é retratado é, claro, uma farsa. Porque Donald Trump, por muito tempo, tem tentado, pelo menos de forma morna, por um lado, rotular isso como a guerra de Biden e como algo que nunca deveria ter começado e que nunca teria começado se ele estivesse no poder. Ele nunca se cansa de dizer isso. Por outro lado, é claro, ele tomou decisões que eu e outros interpretamos como erros quando deu ouvidos demais a alguns de seus conselheiros mais belicistas, como Rubio e Hegseth, em vez da ala mais realista de seu gabinete, como Witkoff, e certamente também Tulsi Gabbard. E sempre que ele se aproximou demais da linha europeia, acabou se queimando, ou correu o risco de se queimar. Mas pelo que parece agora, a partir do que vimos da ligação telefônica que aconteceu na segunda-feira, quando os 2 líderes realmente conversaram, ele tem se afastado desse fogo, e isso é bastante significativo. O artigo do New York Times continua sua análise mais adiante, citando uma ex-embaixadora dos Estados Unidos, Bridget A. Brink. Quero dizer, ela não importa. Mas ela colocou de uma forma que acho que exemplifica como o Ocidente atualmente vê o desenrolar dos acontecimentos. Ela diz, e cito, "A política desde o início do governo Trump tem sido pressionar a vítima, a Ucrânia, em vez do agressor, a Rússia. Paz a qualquer preço não é paz de verdade." Isso, apaziguamento. Isso é, claro, mais uma daquelas declarações horríveis usadas para justificar a continuação da guerra e para justificar ainda mais ações escalatórias por parte da Casa Branca. O governo Biden tem usado isso durante todos os 3 anos de guerra, certo? Que não vamos apaziguar Vladimir Putin e que nem sequer vamos conversar com eles, certo? Nem sequer vamos abrir negociações ou discussões. Não vamos esquecer, as negociações só estão acontecendo agora no novo governo Trump. Então isso é, claro, uma corrente de pensamento nos Estados Unidos que, por razões propagandísticas, mas também ideológicas, só quer dobrar a aposta, certo? Toda a narrativa aqui é de que ainda não fizemos o suficiente, certo? Não devemos nos conter. Devemos aumentar a pressão, mesmo que a pressão dos últimos 3 anos, incluindo as sanções, e especialmente toda a ajuda militar, basicamente jogando tudo menos a pia da cozinha no campo de batalha, na verdade não tenha funcionado. Mas essas pessoas aqui ainda acham que devemos apenas escalar mais. Se fizermos mais guerra, então alcançamos a paz. E se alguém diz que quer chegar à paz por meio de negociações, então isso é apaziguamento, porque você está cedendo ao mal, certo?
Essa é a mentalidade. E esse também é o enquadramento que o New York Times usa aqui para explicar as falhas e todas as coisas que o Trump está fazendo de errado no momento. E claro, nesse ponto, acho que Trump está realmente certo em fazer o que faz. Mas vejamos aqui. Mais adiante, há outro trecho interessante em que o artigo do New York Times diz que o Sr. Trump insinuou em seus comentários públicos que sua ligação com o Sr. Putin havia resultado em uma espécie de avanço. Mas rapidamente ficou claro para os ucranianos e europeus que o líder russo não fez nenhuma concessão ao Sr. Trump além de negociar. A Rússia já está fazendo isso, ainda que de forma pouco entusiasmada, enviando uma equipe de segundo escalão para Istambul na semana passada para conversas com os ucranianos. Agora, por que isso importa? Isso importa porque, por um lado, é pura besteira. As pessoas que o Kremlin enviou não são uma equipe de segundo escalão. E eu vou mostrar depois quem eles enviaram. Eles enviaram negociadores experientes, pessoas que já estavam envolvidas nas negociações em 2022, e uma delegação de alto escalão, composta por especialistas em suas áreas. Então, menosprezá-los como um Chaime Júnior só faz sentido se você acha que negociações de paz só acontecem entre presidentes de países, certo? Porque o Sr. Zelensky foi para Istambul, certo? A contragosto, ele não queria ir, mas no final viajou para a Turquia. Na verdade, ele não apareceu em Istambul. Desculpe, ele foi para Ankara. Corrija-me, ele foi para Ankara se encontrar com Erdogan. E então sua equipe foi para Istambul. Ou seja, ele mesmo não participou dessas negociações, mas sua equipe participou. Então o ponto claro, a forma como essas pessoas têm tentado nos impor nas últimas semanas, é que Putin não está disposto a negociar, apesar do fato de que a ideia ou a proposta dessas negociações em Istambul veio, na verdade, do próprio Vladimir Putin em um de seus discursos noturnos. Ele disse, como uma contraproposta ao que os europeus sugeriram, e vou falar sobre isso em um segundo, ele é quem disse, vamos negociar. Mas claro, na narrativa ocidental, na narrativa do New York Times, e assim por diante, ainda é preciso manter a aparência de que não se pode negociar com Vladimir Putin, que não se pode negociar com os russos, certo? Então, o truque que eles estão usando agora é dizer que porque ele mesmo não foi à Turquia, como o Sr. Zelensky fez, isso mostra que ele age de má fé. E isso, claro, é um monte de besteira. É pura propaganda. Também é preciso dizer, mais uma vez, o fato de haver conversas, de haver negociações reais, é algo que nunca tivemos sob o governo Biden, desde que eles sabotaram as negociações de Istambul em 2022, certo? Então toda a narrativa do New York Times, mas o que precisamos entender é que não se trata apenas do New York Times. Esse é o enquadramento ocidental para entender o que está acontecendo. Toda a abordagem é que nada mudou. O Sr. Putin continua sendo um belicista. A Rússia não quer negociações. A Rússia sedenta de sangue quer conquistar toda a Ucrânia. E agora, o Trump parece estar abandonando a Ucrânia, certo? Mas não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é um processo de paz. E não vou me cansar de enfatizar isso. A paz não é alcançada da noite para o dia, como em uma ligação telefônica de 30 minutos. A paz é como a guerra. Precisa de preparação, precisa ser construída. Neste caso, não com tropas. O que precisa ser construído é o entendimento, a confiança, o trabalho em equipe, na verdade, entre os lados opostos, entre os campos de batalha, para se chegar a algum lugar. E me parece, quanto mais observo isso, que claro o Sr. Putin entende muito bem do que se trata, e o Sr. Trump também parece entender. Pelo menos é o que parece nesta semana. Se você quiser uma interpretação melhor do que está acontecendo, então deveríamos realmente comparar o que o artigo do New York Times disse com o artigo da Russia Today. E não se esqueça, na União Europeia é proibido transmitir a Russia Today.
Então, o que estou fazendo aqui, mostrando para vocês um artigo da Russia Today, na verdade viola as regras da União Europeia. Mas felizmente sou cidadão suíço, não faço parte da União Europeia, e moro no Japão, que também não faz parte da União Europeia. E, em ambos os países, ainda é perfeitamente possível acessar a Russia Today. Ainda existem alguns países livres, mesmo dentro do Ocidente não livre. Mas este artigo aqui, escrito pelo Sr. Sergei Poletaev, realmente nos dá um pouco de clareza sobre toda a estratégia do processo. Então, é claro, os russos, do lado deles, colocam sua própria interpretação com a escolha das palavras e tudo mais. Putin põe fim à farsa. With the wording and so on. Putin ends the charade. Trump call puts brakes on West's diplomatic. A ligação de Trump freia a ofensiva diplomática do Ocidente. E ele destaca algo importante neste artigo, que é o fato de que foram, claro, os europeus e os ucranianos que tentaram sabotar a reaproximação entre Estados Unidos e Rússia para pôr fim à guerra. Porque ambos, Kiev e Bruxelas, ainda querem continuar avançando. E a questão é que eles não querem enviar suas próprias tropas para o campo de batalha. Eles querem empurrar a OTAN, e especialmente os Estados Unidos. Eles querem o apoio dos Estados Unidos porque sabem que eles mesmos são franguinhos fracos, que mal conseguiriam aguentar um mês em um desses campos de batalha. Eles são franguinhos fracos. E os Estados Unidos, essa é a mãe gansa. And the United States, that's the mother goose, and you need the mother goose in order to do this. E você precisa da mãe gansa para fazer isso. Então o Sr. Poletaev escreve que o que está acontecendo não é apenas uma conversa sobre paz, mas uma disputa mais ampla por influência e direção estratégica. Visões concorrentes de como o conflito deve terminar ou ser administrado estão colidindo em tempo real. A Europa Ocidental está correndo para manter sua relevância. A Ucrânia está presa entre a urgência e a incerteza. E Trump, agora, no centro desse cabo de guerra geopolítico, está sendo cortejado pelos dois lados. Isso foi muito bem colocado. Isso foi realmente muito bem colocado. As facções agora estão bastante claras e a questão é qual delas vai conquistar Donald Trump. Porque, no fim das contas, a opinião dos Estados Unidos importa nesse jogo de poder militar e poder econômico coercitivo. O objetivo principal, ao que parece no momento, dos líderes russos e americanos, é chegar a um entendimento que depois possam impor aos outros, fazendo-os engolir um remédio amargo que não querem. Deixe-me continuar com o artigo. Isso deixa os europeus ocidentais com apenas uma jogada real: convencer Trump a retornar à agenda deles, encurralando-o em uma política que não é dele. E dá para ver claramente como isso tem se desenrolado nas últimas semanas. Como os europeus têm tentado armar uma armadilha atrás da outra. Por exemplo, esse pedido de cessar-fogo de 30 dias, que os russos disseram desde o início que não vão aceitar, porque eles já tentaram isso por tempo suficiente com Minsk e afins. Eles disseram, nós vamos negociar, mas vamos negociar enquanto o campo de batalha continuar sendo o campo de batalha. Especialmente porque somos a parte vencedora, não vamos abrir mão da nossa oportunidade no campo de batalha para sermos enganados por vocês de novo. Então eles deixaram isso muito, muito claro. E os europeus, claro, entendem isso. Depois eles tentaram. Os europeus disseram, vocês precisam aceitar o cessar-fogo de 30 dias sem condições, caso contrário, haverá mais sanções. E eles até conseguiram convencer Trump a, em certos momentos no Truth Social, e em alguns de seus discursos, quase concordar e dizer, sim, eu aplicaria sanções se a Rússia não fosse honesta. Isso foi imediatamente interpretado pelos europeus como uma vitória sobre Trump. E eles continuam pressionando Trump para esse canto, em que por causa de sua própria retórica, ele se vê obrigado a agir em conformidade. Mas ele também tem evitado isso ao mudar de posição em alguns momentos. Quero dizer, o Sr. Trump, nesse caso, felizmente, diz muitas coisas várias vezes e depois muda de ideia. E uma vez que ele muda, pode seguir por esse caminho, o que também o torna imprevisível. Mas isso também torna o processo de paz imprevisível. Mas nesse caso, o fato de ele ter voltado atrás e recuado em algumas dessas ameaças dele é, na verdade, algo bom. Então, quando os europeus disseram,
queremos um cessar-fogo de 30 dias, sem pré-condições, e então começamos as negociações. América, você tem que nos apoiar nisso. Trump ficou em silêncio. E então, na semana passada, Vladimir Putin fez esse movimento brilhante e disse: olha, estou convidando vocês para Istambul. Estou convidando vocês para Istambul para virem negociar, certo? E aqui o artigo diz que Putin fez sua jogada de resposta. Ele convidou publicamente Kiev para retomar as negociações de paz diretas em Istambul. E, na verdade, neste momento, os Estados Unidos, Donald Trump, disse que espera que o Sr. Zelensky participe disso. E espera que os ucranianos compareçam. Então ele pressionou os ucranianos, embora eles tenham dito que não gostariam de fazer isso. E os europeus ficaram chocados e disseram: mas cessar fogo primeiro. Mas eles reverteram isso. O Sr. Putin conseguiu inverter essa ordem e disse: não, negociações primeiro. E então, durante as negociações, discutiremos um cessar-fogo. Com essa proposta, diz o artigo, o presidente russo definiu ele mesmo os termos das negociações. Sim, ele realmente inverteu a situação. Ele minou os europeus em sua tentativa de conquistar Trump. E fez isso de maneira muito pública. Em segundo lugar, ele também deixou a Europa Ocidental completamente de lado com isso. Porque nas negociações propriamente ditas, claro, só há ucranianos e russos presentes. Não há espaço para os europeus. Não havia espaço para os europeus na mesa. E na conversa telefônica direta com o Sr. Trump, na segunda-feira, claro, os europeus novamente não faziam parte disso. Então, na verdade, foi um movimento muito inteligente de Putin e de Trump jogar a bola entre eles e simplesmente administrar a Ucrânia, certo? Enquanto mantinham os europeus de fora, porque os europeus a cada passo tentam atrapalhar esse projeto. O senhor, eu sempre esqueço o nome dele, desculpe. O Sr. Politaev também diz que há um pouco de provocação diplomática envolvida nesse movimento, porque Vladimir Putin chamou os ucranianos para irem exatamente ao mesmo lugar em Istambul, de onde eles se retiraram em 2022. Eu não interpreto isso como provocação. Na verdade, se você observar as ações do Sr. Putin nos últimos 3 anos, o que ele fez foi manter consistentemente o resultado das negociações. Os documentos que agora conhecemos, em segredo pelo maior tempo possível. The papers that we now know, he kept that secret for the longest time. I think it was the New York Times. Acho que foi o New York Times que de alguma forma conseguiu algumas cópias da versão final e as publicou. Mas o Sr. Putin nunca publicou. Os russos nunca publicaram. Ele mostrou várias vezes e disse: tivemos essas negociações. Isto é o que temos. Isto é o que temos. E deveríamos voltar a isso. Ele disse isso várias vezes. E ele é, na verdade, consistente com o que vem dizendo nos últimos 3 anos. Sempre ficou muito claro para mim que, mesmo já durante a operação militar especial, durante esta guerra, ele sempre fazia referência a Istambul, e não apenas como uma forma de justificar o que está acontecendo. Ele continuava usando isso como um ponto ao qual se podia voltar, de que esse era o máximo que já havíamos conseguido. E agora podemos ver, após 3 anos, que essa estratégia dá resultado. Ele realmente diz: olha, a gente só volta ao que já tínhamos e continua negociando a partir daí. E negociamos da mesma forma. E aqui é onde o artigo realmente esclarece os fatos. A Rússia enviou uma delegação relativamente de peso para Istambul. O chefe da inteligência militar, principais adjuntos dos Ministérios das Relações Exteriores e da Defesa, e um grupo de especialistas experientes. Então, todas as pessoas, os tecnocratas que são capazes e conhecem os detalhes que precisam ser resolvidos ou que precisam continuar sendo ajustados a partir de onde você parou em 2022. E, na verdade, a boa notícia que saiu dessas discussões foi que as conversas foram mais substantivas do que o esperado, porque ambos os lados as consideraram de alguma forma construtivas, ou pelo menos não abandonaram as negociações. E houve 1.000 prisioneiros que serão trocados de ambos os lados. 1.000 por 1.000. Então, isso é algo típico que acontece em negociações em estágio inicial.
você tenta trabalhar com os temas que são fáceis de resolver, onde obviamente ambos têm um interesse comum. Troca de prisioneiros é uma coisa, troca de corpos de falecidos é outra. Exchange of the deceased is another one. Both sides have an interest to get their people back, right? Ambos os lados têm interesse em recuperar seu povo, certo? E se você oferecer algo do seu lado, é muito provável que consiga algo do outro lado, porque é uma concessão de baixo nível para ambos. É uma concessão de baixo nível, e é fácil de fazer isso. A partir daí, você vai construindo. Isso também é chamado de construção de confiança, certo? Com o tempo, para chegar às partes mais substanciais, até chegar ao cerne das questões no mais alto nível, que para essa guerra, também nos foi dito repetidamente pelos russos, é a neutralidade da Ucrânia, sem adesão à OTAN, sem ameaças na fronteira, e a desnazificação, ou seja, a eliminação dos elementos de extrema-direita do processo político ucraniano. Certo? Elements from Ukraine's political process, right? I mean, we know all of that. This has been on the table for 3 years. Quero dizer, nós já sabemos tudo isso. Isso está em discussão há 3 anos. Mas essas são as partes controversas, então você começa pelas mais fáceis. O artigo também diz que, curiosamente, a Europa Ocidental não foi convidada para essas conversas simples. Nenhum representante da UE estava na Turquia. Os ultimatos emitidos dias antes foram ignorados por Moscou e por Washington. Então essa é realmente a parte importante. Trump não deu seguimento a nada do que os europeus ameaçaram, porque ele, felizmente, parece entender que os europeus dependem 100% do que Washington faz. Portanto, o que ele precisa ter mais cuidado é para que eles não o empurrem para um canto onde ele não queira estar. Into a corner that he doesn't want to be in. And we leave it at this in this article here. E vamos encerrar por aqui neste artigo. Eu acho que, novamente, se você realmente quer ter uma visão adequada do que está acontecendo, definitivamente precisa comparar essas diferentes análises. Porque, honestamente, o artigo do New York Times não é lixo, mas tem muita manipulação ali. Já o artigo da RT realmente tenta entrar nos detalhes e, especialmente, entende o jogo de poder entre esses diferentes atores, obviamente com interesses distintos. Os europeus, no momento, se você olhar para o The Guardian por um instante, estão muito assustados. Eles estão muito assustados porque o projeto Ucrânia não está funcionando do jeito que eles gostariam. That Project Ukraine is not working out the way they would want it to. They frame it as a problem of unity. Eles apresentam isso como um problema de unidade, que a unidade europeia contra Putin está em perigo caso Trump decida aliviar as sanções. Esse é o próximo passo, claro, que eles temem. Que o governo Trump, em vez de reforçar as sanções, comece a relaxá-las, o que seria o sinal definitivo de que agora existe um entendimento entre as superpotências Washington e Moscou que eles não poderiam mais impedir. O artigo diz que as esperanças europeias de que Donald Trump pudesse aumentar a pressão sobre o Kremlin foram frustradas após a ligação telefônica de 2 horas e sem conclusões do presidente dos Estados Unidos com o Sr. Putin na segunda-feira. Sim, sim, isso é verdade. Essas esperanças foram frustradas. E é bom que essas esperanças tenham sido frustradas, porque essas esperanças são de prolongar a guerra e continuar lutando, o que obviamente não é o que o Sr. Trump e o Sr. Putin disseram querer alcançar. Eles querem que isso chegue ao fim. A diferença é que o Sr. Trump ainda acha que um cessar-fogo é necessário neste momento, enquanto o Sr. Putin diz, não vamos ser enganados de novo. Vamos continuar no campo de batalha. Chegar a um acordo primeiro e depois paramos. Não o contrário. Isso é interpretado pelos europeus como um argumento para continuar armando e para aumentar e escalar a guerra do lado deles. Para a Europa, a questão é, e agora? Nesta semana, a UE aprova sua 17ª rodada de sanções contra a Rússia. Isso é bastante... Quero dizer, tá ficando cada vez mais engraçado. Os europeus, tipo, se 1, 2, 3 ou 4 pacotes de sanções não fazem nada, certamente o 17º fará. Deixe-me ler esta parte para você. Também foi dito que eles impuseram o maior pacote já feito contra a frota sombra de Putin. Petroleiros mal mantidos usando bandeiras de conveniência que permitem à Rússia vender petróleo para países como a Índia,
desafiando as restrições ocidentais. Os europeus continuam insistindo nisso porque é algo muito caro para eles, que mesmo sem terem capacidade militar, realmente se esforçam muito economicamente. E está funcionando. Kaja Kallas diz que está funcionando. Você sabe, a economia russa está à beira do colapso. Nos últimos 3 anos, eles vêm nos dizendo que os russos estão à beira do colapso. Quero dizer, nesse ponto é patético. É simplesmente patético. Era risível. Era algo para se observar e avaliar se era verdade no primeiro ano. Depois foi meio risível no segundo ano. E agora no terceiro ano, é simplesmente patético que eles ainda se apeguem a essa ideia, a essa fantasia, porque a economia russa está indo bem em todos os aspectos. E na verdade, você sabe, os russos, especialmente a indústria militar deles, estão prosperando e o progresso econômico deles está avançando. Quero dizer, até os dados do Banco Mundial mostram que os russos estão indo bem. Então, isso é simplesmente insano. O foco em petróleo e gás no início teve um impacto, causou um dano na economia russa, mas eles descobriram como lidar com isso. E a maneira de fazer isso é negociar com outros. E os europeus, neste momento, especialmente também, este artigo é um bom exemplo, você sabe, eles ainda tentam enquadrar a situação como se os russos estivessem fazendo algo ilegal. Você sabe, uma frota sombra. Frota sombra não é nenhum tipo de convenção oficial de nomenclatura no comércio internacional. Não é uma convenção de nomenclatura na diplomacia internacional. Não é uma convenção de nomenclatura ou qualquer tipo de conceito legal. Isso é simplesmente uma narrativa boba sobre navios em alto mar que fazem comércio que os europeus prefeririam não ver. Mas a questão é que se trata de comércio entre terceiros países. Esses petroleiros transportam petróleo da Rússia para lugares como a Índia, para países que querem comprar petróleo russo, e os europeus não têm direito de interferir nesse comércio de forma alguma. O único direito que eles têm, seu direito soberano, é proibir importações russas em seu próprio território. Esse é o direito deles. Eles podem fazer isso. E podem impor essas sanções, que é como dizer, não vamos comprar de vocês, não vamos dar nosso dinheiro, não vamos aceitar seu petróleo. Esse é o direito deles. Mas dizer a terceiros que eles não podem comercializar com a Rússia em coisas que não têm nada a ver com a União Europeia, isso não é direito deles. Eles ainda tentam fazer isso e chamam isso de sanções secundárias. Mas sanções secundárias são uma medida muito draconiana e podem ter um efeito contrário enorme. A única maneira de vender isso ao público europeu em geral é enquadrando como se a Rússia ainda estivesse fazendo algo ilegal. Eles não estão fazendo nada ilegal. A União Europeia tentando impor sanções aos navios de outros estados para impedi-los de fazer negócios com os russos, isso sim é ilegal. E devo dizer, sabe, a forma como os europeus tentaram isso no início foi usando seu poder estrutural sobre o setor de seguros. Basicamente, todas as grandes companhias de seguro marítimo, as resseguradoras, as maiores, estão todas nos Estados Unidos e na Europa, principalmente na Europa, principalmente no Reino Unido e algumas nos Estados Unidos. São essas empresas que seguram esses petroleiros, porque esses navios valem bilhões de dólares, certo? Então é preciso segurá-los para que o negócio seja viável e seguro para os comerciantes. E ao proibir que essas companhias de seguros e resseguros assegurassem esses petroleiros, foi assim que eles tentaram pressionar e pensaram que poderiam impedir e paralisar completamente todos os petroleiros russos que transportariam petróleo da Rússia para outros países. Mas não funcionou, porque a Rússia criou seu próprio sistema de resseguro. O BRICS trabalhou em sistemas de resseguro. Conseguiram petroleiros e montaram uma frota que realmente está disposta e apta a transportar todo esse petróleo. E eles têm permissão para fazer isso, segundo o direito internacional e em águas internacionais. Eles podem viajar livremente. Esse é o direito deles, segundo o direito internacional. E aqui os europeus estão tão irritados que os russos encontraram uma forma de contornar isso,
que os russos não simplesmente se acomodaram e capitularam, mas encontraram uma maneira de driblar essa pressão. O artigo continua falando. Você sabe, os europeus continuam falando sobre energia, porque isso é muito importante para eles. O mais engraçado aqui, é claro, que o Guardian diz que os europeus agora estão pensando em impor sanções a empresas relacionadas ao Nord Stream, para dissuadir qualquer investidor de tentar reativar um desses gasodutos entre a Rússia e a Alemanha, porque há algumas conversas de bastidores. E eles também dizem que o Nord Stream 1 ficou inutilizável após uma série de explosões submarinas pelas quais ninguém jamais assumiu a responsabilidade. Eu pensei, uau, vocês são realmente bons em criar narrativas. Vocês deveriam ter dito que ninguém nunca se preocupou em investigar. Ou deveriam ter dito, cuja investigação os suecos, dinamarqueses e alemães decidiram não publicar. Não é só que ninguém assumiu a responsabilidade, é que vocês, europeus, oficialmente enterraram isso, porque já está absolutamente claro que foi um trabalho interno, se não pela OTAN, então por países afiliados a Estados-membros da OTAN, de uma forma ou de outra. Mas isso ainda está enterrado, e precisa continuar enterrado por muitos, muitos anos, certo? Até que possa ser apenas uma nota de rodapé na história sobre o que realmente aconteceu. Mas eles voltam a esse assunto. Então, os europeus estão com medo. O artigo diz que a Ucrânia está defendendo sanções contra países estrangeiros que compram petróleo russo, de acordo com documentos vazados de Kiev, vistos pela Reuters, conforme noticiado na quarta-feira. Tais sanções secundárias, que poderiam atingir grandes importadores como China e Índia, seriam um passo significativo. Isso, mais uma vez, é onde esses artigos são claramente tolos. Porque, embora fosse um passo significativo, você estaria dando um tiro no próprio pé. Você realmente acha que China e Índia simplesmente ficariam paradas e aceitariam que os europeus impusessem sanções a elas por negociarem com uma Rússia amiga delas, com quem não tem conflito, e com quem já disseram muitas vezes que são amigas e não querem se envolver nessa guerra? Se você impor sanções secundárias a esses países, eles vão retaliar, e isso só vai piorar tudo para você. Então, sabe, a União Europeia agora tentando mostrar força, implica que ela tem força, mas essa força está diminuindo a cada semana. É simplesmente triste neste ponto. It's just sad at this point. So, of course, this is the dream of these people who have no clue. Claro, esse é o sonho dessas pessoas que não têm a menor ideia sobre a real distribuição de poder no sistema atualmente. Mas é isso que quero destacar. Novamente, acho que o Sr. Poletaev está absolutamente certo ao analisar a situação. No momento, a Europa Ocidental está se esforçando para manter sua relevância. A Ucrânia está presa entre a urgência e a incerteza. E Trump, agora no centro desse cabo de guerra geopolítico, está sendo cortejado pelos dois lados. E, pelo que me parece, eles ainda estão tentando manter o processo de paz. O Sr. Trump e o Sr. Putin. Eles estão agora passando por essas diferentes etapas necessárias para chegar a um entendimento, basicamente termos de rendição para a Ucrânia, que eles possam então impor e deixar claro que a Ucrânia deve aceitar de uma forma ou de outra. O que vai acontecer ainda é incerto, especialmente porque a questão territorial está longe de ser resolvida. Não acredito que os russos cederão muito em relação às suas exigências. A única coisa que consigo imaginar que os russos possam fazer é repensar suas demandas sobre os territórios que ainda não controlam, os territórios além do Dnieper, que ainda não controlam fisicamente. Embora, de acordo com a Constituição russa, esses territórios já sejam considerados parte da Rússia, é apenas aí que vejo algum espaço para negociações territoriais por parte dos russos. No entanto, é preciso dizer que se Vladimir Putin fizesse isso, poderia irritar significativamente sua própria base e também seu próprio exército. Então talvez não. Mas em algum lugar ali, em algum lugar ao redor do Dnieper, existe espaço para negociação.
Você também poderia pensar em modelos envolvendo forças de paz da ONU nas áreas além do Dnieper, que fazem parte de Zaporizhia e Kherson, e assim por diante, que então serviriam como uma zona de amortecimento e seriam reivindicadas por ambos os lados, algo assim. Mas para chegar a esse nível de detalhamento, primeiro é preciso superar o nível de obstrução. E o fato, novamente, de que Vladimir Putin foi quem conseguiu abrir as negociações. Precisamos observar isso. Que ele conseguiu reverter a abordagem dos europeus para conquistar Trump e, por sua vez, conseguiu iniciar as negociações. Então isso é um sinal claro de que a guerra vai acabar em breve? Não, eu não acho. A clear sign that the war will end soon? No, I don't think so. We are still, though, in a hopeful state. Ainda estamos, porém, em um estado de esperança, pelo menos no momento, desde que Donald Trump evite ser envolvido pelos europeus em suas artimanhas e se tornar uma ferramenta dos europeus para pressionar a Rússia. Enquanto isso for evitado, o processo de paz pode continuar, porque o processo que os europeus estão buscando, e aliás, também na administração Trump, o Sr. Kellogg, com seu plano de 22 pontos, isso não é um plano de paz. Isso é uma receita para a continuação da guerra, porque os russos já deixaram suficientemente claro que o que está nesses 22 pontos, o que Kellogg propõe, começa com um cessar-fogo primeiro e, basicamente, força a Rússia a capitular. Isso, é claro, não é aceitável para os russos. Portanto, o Sr. Trump precisa evitar isso. Mr. Trump needs to avoid this one. If he does, he might exert his power and he might bring it out. Se ele fizer isso, pode exercer seu poder e trazer isso à tona. Ele pode usar o peso dos Estados Unidos para fazer com que a Rússia ceda algo, em troca de então juntos reprimirem a Ucrânia, enquanto deixam a Europa completamente de lado. E novamente, a parte mais triste disso tudo são os europeus, porque eles não estão apenas desempenhando um papel muito triste como estraga-prazeres. Eles são, neste momento, um estorvo. Eles estão tentando ao máximo atrapalhar o processo. Eles também são o franguinho fraco no canto, que neste momento é realmente apenas um incômodo. E é muito triste ver isso. Especialmente vindo de algo como a União Europeia, que costumava se orgulhar de ser um projeto de paz. Ok, vou deixar vocês com isso. Muito obrigado pela atenção e faremos uma atualização novamente em breve. Tchau. And we'll do an update again in the near future. Bye.